Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para a sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre a importância da autocomposição nas demandas de saúde pública. O nosso convidado é o professor Marcelo Girardi, graduado em História pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, especialista em Administração Judiciária pela Fundação Getúlio Vargas e em Psicologia Social pela Universidade Estatal de São Petersburgo, da Rússia. É professor de Negociação, Mediação e Gestão Inteligente das Relações e professor da Faculdade Getúlio Vargas, São Paulo, no curso de Negociação e Administração de Conflitos. Professor, seja muito bem-vindo. Professor Marcelo, que alegria receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Giovana e Cris, obrigado pelo convite. Parabéns por esse trabalho de informação fundamental que vocês desenvolvem. Para mim é uma grande satisfação estar por aqui hoje nessa conversa com vocês e com toda a audiência de vocês. Professor, então vamos começar a nossa conversa. Como que a autocomposição pode ajudar, principalmente os promotores de justiça, a prestar um serviço mais ágil e eficiente à sociedade? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Nós, como sociedade, a gente deveria se fazer essa pergunta constantemente. De fato, é uma pergunta assim, como que a gente poderia, até de uma perspectiva econômica, né? Não só falando em recursos financeiros, mas falando em como que a gente investe os nossos recursos na sociedade, a gente poder entender como que a gente está investindo e de qual maneira, qual é o resultado, né? Eu diria assim, os meios adversariais, como o próprio nome já diz, ele coloca a sociedade em oposição a ela mesma, quando ela precisa resolver as suas questões. Então, os tribunais eles deveriam ser a última instância para a gente resolver conflitos, quando todas as outras possibilidades de autocomposição tivessem se esgotado, eu diria. O termo autocomposição, ele reforça esse protagonismo que as partes podem ter ao comporem as suas soluções, para que elas resolvam as questões conflitivas por elas mesmas. Então, quando a gente incentiva esses meios autocompositivos, de resolução de disputas, nós estamos mudando a relação de custo-benefício que hoje nós temos na nossa sociedade quando a gente pensa em resolver conflitos. Então, o meio adversarial, ele é mais caro, ele leva mais tempo, ele é mais danoso às relações entre as pessoas e em relação às instituições também. E pode não encerrar o ciclo do conflito. Ou seja, resolve uma disputa, mas pode potencializar o conflito. Resolve a lide jurídica, mas pode reforçar a lide sociológica. Eu diria assim que os meios não adversariais, por outro lado, eles economizam tempo, recursos financeiros, eles mantêm o controle do resultado nas mãos das partes envolvidas e eles preservam a relação e põem fim ao conflito de uma maneira peremptória, eu diria. Então, eu acho que essa reflexão é importante ser feita porque os membros do Ministério Público, quando investem na autocomposição, eles estão trazendo um resultado mais efetivo para a sociedade e fortalecendo a capacidade do Ministério Público de transformação social. Então, a autocomposição, de algum modo, ela vem dar essa oxigenação para a atuação do Ministério Público. Ela abre uma estrada, ela abre um universo de possibilidades de resolver situações conflitivas de uma maneira criativa, de uma maneira, né, eu gosto muito dessa expressão que vocês usam, né? O MP resolutivo, né? O MP resolutivo é algo que dá para a gente uma perspectiva de que se avança. A gente sai um pouco dessa visão e desse ciclo contínuo, né?
Chega de MP demandista, né, professor? Essa talvez seja o que o cenário esteja pedindo. E o MP está lendo bem o cenário. E, Cris, eu tive a honra de conhecer o professor, em que ele ministrava o curso de formação e atualização de mediadores do Compor, né, que é o nosso Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica, aqui do MP, que foi em março deste ano. E esse curso, né, eu até fazer um testemunho, foi muito marcante, não só para a minha trajetória profissional, como também pessoal. E eu acredito, professor, que uma das principais lições que eu levo comigo desse curso é de que a escolha do método mais adequado para resolver uma disputa está diretamente ligada à qualidade do resultado que a gente quer alcançar, né? Então, nesse sentido, como que o senhor enxerga o papel da mediação e da negociação nas demandas complexas de saúde que aportam, né, diariamente nas promotorias de justiça de defesa da saúde aqui no Estado, especialmente como alternativas à judicialização excessiva? Giovana, para mim foi uma honra ter pessoas como você no curso que a gente fez, né, juntos aí em março. É muito gratificante saber que o meu trabalho contribuiu para que o seu trabalho e as suas relações possam ser ainda melhores. Tá? Na minha forma de ver, quando a gente fala de saúde pública, nós estamos falando de tempo e qualidade de vida. A gente está falando do bem mais precioso que nós temos nessa vida. Nós podemos fazer uma analogia com as grandes filas para atendimento nos hospitais, né, ou nos postos de saúde. Enquanto se espera na fila, o problema da pessoa não é resolvido. Pior, ele pode inclusive se agravar. No judiciário não é diferente. Quando a grande maioria das demandas seguem para ser resolvidas pelos tribunais, nós formamos uma grande fila de processos que poderiam ser resolvidos pelas próprias partes. Enquanto a gente espera, o problema se agrava. Então, a negociação e a mediação, elas são uma alternativa a esse modelo, que já, né, se mostra obsoleto há muitos anos. Sobretudo, eu diria assim, os problemas mais recorrentes, eles podem ganhar uma outra dimensão de resolução, e o Ministério Público ele tem um papel fundamental nessa mudança, assumindo uma postura de liderança para que os demais atores possam ser trazidos para a mesa e pensar em soluções mais inteligentes que oxigenem a saúde pública, né, fazendo com que o serviço se torne uma solução e não uma fonte eterna de conflitos, eu diria. Professor, o antropólogo americano William Ury, renomado, né, mediador de conflitos, ele defende que em negociações eficazes é preciso separar as pessoas do problema. Em casos, então, envolvendo o SUS, os gestores públicos, os pacientes e o Ministério Público, como que esse princípio pode ser aplicado? Ele deve ser aplicado para facilitar o diálogo? Cris, esse princípio que você acabou de citar, ele é fruto do trabalho desse autor, né, juntamente com outros professores e pesquisadores da Universidade de Harvard, e, para mim, ele é o mais importante de todos. Separar o modo como nós tratamos as pessoas do modo como nós tratamos os problemas que dizem respeito àquelas pessoas é fundamental. Em outras palavras, esse princípio ele aponta algo que para mim fez muito sentido. A primeira vez que eu li sobre esse método, acho que foi ali no início dos anos 2000. Né? É algo muito simples, mas que a gente não se lembra quando a temperatura do conflito ela está alta, vamos dizer assim. E o princípio ele remete quando eu li isso me marcou bastante. Né? Seja suave com as pessoas e duro com o problema. Ou seja, significa que para uma negociação ser eficaz, ter um bom resultado para todos, a gente deve demonstrar respeito e demonstrar que nós somos confiáveis para gerar uma atmosfera de colaboração e trabalho conjunto para resolver os problemas. Me parece bem claro que esse tipo de jeito de lidar com o problema, né, de separar as pessoas do problema, vai além de um conflito na área de saúde. São conflitos da vida, né, das pessoas. Exatamente, exatamente. Esse é um princípio que foi colocado como vamos dizer assim, uma estrutura dentro de uma obra que depois fica muito famosa, chamada Como Chegar ao Sim,
E, ao mesmo tempo, Cris, é isso que você falou, por que ele fez, por que ele impacta tanto, ele faz tanto, ele ressoa tanto quando as pessoas usam, leem e usam? Porque ele foi retirado do nosso dia a dia, do bom senso que a gente percebe no nosso dia a dia. Uma conversa, ela é produtiva na medida em que a gente percebe que existe respeito, que existe minimamente uma atmosfera, um clima, né, de colaboração para a gente resolver um problema juntos. Se não existe isso, muito dificilmente a gente continua naquele lugar, conversando com aquela pessoa, tentando resolver a situação junto com ela. Então, de algum modo, faz parte do modo como os seres humanos convivem e resolvem suas dialéticas, seus problemas no dia a dia da sociedade. Por isso que faz tanto sentido, né? Se a gente for duro uns com os outros, a gente perde o foco no problema e a gente passa a se defender e se atacar, vamos dizer assim. Então, exatamente porque os assuntos são delicados e importantes que a gente deve manter uma boa base de conversa para que exija respeito e uma solução mais construtiva, vamos dizer assim. Isso faz muito sentido para mim, professor, principalmente na área da saúde, né, que a gente lida com questões muito complexas, mas se a gente identificar no gestor ou no prefeito alguém, né, alguém do mal, a gente nunca vai avançar. Então, a gente tem que efetivamente tratar os problemas, né, de forma séria, mas com respeito, com diálogo. E também eu aprendi no curso com o senhor, né, que outro princípio, né, defendido pelo Yuri é focar nos interesses e não nas posições. Né, isso, para mim, assim, fez muito sentido. E como que essa abordagem pode mudar a forma como o Ministério Público atua ao intermediar esses conflitos de saúde? Interessante, Giovana, enquanto vocês estavam falando, e a experiência que eu tenho, é que basta que uma das partes dê o exemplo, um dos lados ali, deu o exemplo, e os demais eles começam a ser influenciados pelo modo, vamos dizer assim, colaborativo de negociar e de resolver uma questão. Então, muitas vezes, a presença do Ministério Público na sala, com essa postura, muda tudo. Muda toda uma reunião com prefeitos, com secretários, com agentes públicos, com pessoas representando a sociedade. Basta que um dê o exemplo. E é como se fosse um ponto de referência do melhor modo da gente resolver as situações. Então, esse outro princípio que você citou, né, focar nos interesses, não nas posições, para mim um princípio que traz muita inteligência e criatividade para as nossas negociações. Para entender melhor esse princípio, eu gosto de contar aquela história da última laranja da casa, né, onde duas crianças estão brigando pela última laranja da casa, chega a mãe, vê aquela confusão na cozinha, e elas começam a se justificar, dizendo que uma quer a laranja e a outra também, e que uma é mais velha, então ela tem direito, e a outra chegou primeiro na cozinha, então ela tem direito, enfim, aquela confusão. A mãe pega a laranja, divide a laranja ao meio e dá um pedaço para cada filha. E fica observando o que as filhas fazem. Então uma filha pega a sua metade, descasca a laranja, joga a casca no lixo e chupa o suco da laranja. A outra pega a sua metade, descasca, joga a polpa no lixo e vai usar a casca para fazer uma receita de bolo. Então, qual é a moral dessa história, né? Para falar desse princípio que você nos trouxe, Giovana, que se a gente souber antes o que realmente as pessoas precisam, o que elas querem com aquele pedido que elas estão fazendo, e na área de saúde chovem de pedidos, né? Por trás tem coisas muito mais importantes. Se a mãe soubesse antes, a solução seria muito mais interessante, né? Não se deixaria desperdício, elas poderiam ter algo de muito mais valor a partir daquela situação. Às vezes uma única pergunta. Então, concentrar nos interesses e não nas posições tem a ver com isso. Entender o que está por trás desses pedidos que são feitos. E esse lugar que a gente descobre quando a gente chega nesse lugar é um lugar que nos ajuda a entender as soluções mais criativas que a gente poderia utilizar para resolver as situações.
né? Quando o MP está trabalhando para intermediar conflitos, ele deve focar em qual parte da laranja cada interlocutor precisa, para a gente poder ficar nesse nosso exemplo que a gente estava falando aqui, né? Em outras palavras, se a gente fica na superfície do conflito, com foco no que cada lado está pedindo, a gente corre o risco da gente chegar a um impasse ou de construir uma solução que não seja tão valiosa quanto aquela que a gente poderia alcançar entendendo esses interesses. Professor, como é que você interpreta os aspectos emocionais que podem surgir, né, nos conflitos de saúde? Quer dizer, como lidar com sentimentos como a dor, a urgência e a indignação de maneira construtiva nessa mediação? Olha, o mais importante para mim, Cris, nesses momentos, é validar o que o outro está sentindo. Validar um sentimento é reconhecer o quanto a situação está afetando aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? Em negociação, se utiliza o termo apreciar, né, que é retirado da linguagem do universo da psicologia. Apreciar significa considerar, levar em consideração algo que é muito importante para uma outra pessoa e que você demonstra que que você está entendendo essa importância. Então é impressionante o efeito em uma situação conflitiva que a apreciação produz. É o primeiro passo que a gente tem que dar em uma negociação. Reconhecer o quanto que o outro está trazendo é importante para ele. Não significa concordar com ele. Significa reconhecer o valor que ele dá para aquela situação, para aquele pedido que ele está fazendo. Enquanto isso não é feito, é interessante, né? Porque dificilmente a gente consegue avançar para tratar das questões objetivas de um conflito. Em mediação nós chamamos de pauta subjetiva, né? Exatamente porque é uma pauta relacionada às questões emocionais. Então muitas pesquisas elas têm comprovado algo que a gente percebe no nosso dia a dia. As nossas decisões são tomadas em base a um pano de fundo emocional. Então ignorar essa realidade é diminuir o nosso poder de alcançar resultados melhores nas negociações e nas mediações, eu diria. Esse é um ponto muito importante que você tocou aqui. E, professora, só para o senhor esclarecer para os nossos ouvintes, qual que é a diferença entre negociação e mediação? É uma pergunta muito interessante, porque às vezes as pessoas acabam confundindo, né? A negociação é um processo de influência, antes de mais nada, onde duas ou mais pessoas estão tentando conseguir algo que sozinhas elas não poderiam, né? Tentando influenciar umas às outras para conseguir algo que sozinhas elas não poderiam. A mediação, ela é uma extensão do processo negocial, é uma extensão da negociação. Então é como se fosse uma negociação assistida, né? Impulsionada por uma terceira ou terceiras partes. Então, a mediação é uma negociação, né? Potencializada por um terceiro, vamos dizer assim. Continuamos negociando, só que agora com a ajuda de um terceiro que pode nos ajudar a chegar num lugar mais interessante do que se a gente estivesse negociando sozinho, porque sozinho a gente não estava conseguindo avançar, vamos dizer assim. Professor, eu queria escutar a sua opinião sobre a escutativa, que é um outro conceito reforçado por William Ury. Você acha que essa escutativa ela também contribui para uma resolução eficiente de conflitos? Sem dúvida. Talvez seja a habilidade mais importante quando a gente está negociando, quando nós estamos tentando resolver uma questão com outras pessoas. É interessante porque as pessoas às vezes têm a impressão de que quem está conduzindo uma negociação é quem está falando. E, de fato, quem melhor conduz um processo negocial é quem está escutando. Se a negociação é um processo de influência e persuasão, né, onde nós estamos tentando conseguir coisas importantes com o outro lado, entender o que o outro lado pensa, como o outro lado pensa, como ele está vendo a situação, de onde ele parte, né? Quais são as suas necessidades, seus interesses, suas preocupações, seus desejos, seus impedimentos. Tudo isso a gente consegue acessar
por meio da escuta. E aumenta muito o nosso poder de persuasão quando a gente começa a entender melhor o outro lado. E para entender melhor o outro, né, de onde ele parte, toda essa lógica de pensamento e de sentimento que ele tem, eu preciso escutar. Esse modo, essa expressão que você usou, escutativa, ela é quase que uma técnica, na verdade. Quando a gente ouve essa expressão escutativa, remete a um modo de escutar o outro que seja mais construtivo, que seja mais efetivo, vamos dizer assim. Então, olha que interessante, Cris. Quando a gente está se comunicando, a gente usa basicamente 3 grandes canais, né? Na nossa fala, a nossa escuta e as perguntas que a gente faz. Se a gente pudesse pensar nas proporções, a gente, né, entender assim, qual a percentagem, né, ou em que proporção eu me coloco a escutar mais do que falar. E muitas vezes a gente se dá conta que pode ser que a gente, nas nossas comunicações, principalmente quando a gente tem uma situação importante para resolver, a gente queira falar mais do que escutar. E o convite aqui é fazer o contrário, porque a escutativa ela é o canal prioritário para que a gente possa avançar nas negociações de forma construtiva, vamos dizer. Professor Marcelo, já pegando o gancho para o final, né? Yuri também afirma que o caminho para o sim começa com a escuta. E com base nisso, eu e a Cris, a gente pede para que o senhor deixe uma mensagem final aos nossos ouvintes, especialmente aqueles que desejam se tornar melhores negociadores e mediadores, né, sobre como aplicar esses princípios na vida pessoal e profissional, né, no sentido de promover relações mais empáticas, construtivas e voltadas à solução de conflitos. Eu preciso fazer uma mensagem final resumindo tudo isso, né, Giovana? Então é um grande desafio. Eu acho que a mensagem final fica para que a gente considere, vamos dizer assim, ou a gente tenha muita atenção, coloque, né, muita atenção talvez no ativo mais importante que nós temos na nossa vida e que a sociedade tem, que são os relacionamentos. Aquilo que liga tudo, aquilo que faz tudo funcionar bem ou não, são a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, quando a gente fala de negociar melhor, ter sistemas ou programas de mediação para ajudar a resolver conflitos, principalmente na área de vocês, né? Na área de saúde, então, talvez o papel do MP seja o mais crucial de todos ali. Eu diria que, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional, dá muita atenção no modo como a gente se relaciona, no modo como a gente faz. Eu gosto da expressão, eu gosto de usar essa expressão, como a gente faz a gestão das nossas relações. E eu gosto de fortalecer essa expressão colocando que as nossas relações deveriam ter uma gestão inteligente. Então, fazer a gestão inteligente das nossas relações significa resolver de maneira construtiva os aspectos essenciais das relações que nós temos, as mais significativas, dentro de casa, com os amigos, na comunidade, no ambiente profissional, no ambiente social. Em todas essas esferas nós temos as oportunidades de resolver de maneira inteligente as nossas relações. E por que isso? Qual o propósito? Porque a vida é curta, né, e a gente não pode perder tempo com conflitos mal resolvidos. Conflitos mal resolvidos roubam tempo da nossa vida. Roubam tempo, por exemplo, da vida institucional, roubam tempo da sociedade, quando a gente tem, por exemplo, situações de saúde, onde os conflitos levam muito tempo para resolver e aquelas pessoas precisam estar bem para seguir na vida. Então, resolver conflitos de forma inteligente, porque a vida é curta. Isso no ambiente pessoal e no ambiente institucional, que é o que o MP de Minas Gerais faz com maestria. Vocês são, na minha forma de ver, na minha impressão, da minha experiência, a referência no Brasil hoje de como fazer autocomposição com a administração pública. Professor Marcelo, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom ouvir as suas reflexões sobre
a importância da autocomposição nas demandas da saúde pública e também nas demandas pessoais, como alternativa eficaz e humanizada para lidar com conflitos tão sensíveis. Mais uma vez, muito obrigada. O roteiro desse episódio é de Giovana Carone, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 14 de julho, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.